Tudo Posso está de volta, nós seguimos falando sobre saúde. E se você é daqueles que por qualquer dorzinha recorre ao analgésico, fique atento a essa conversa, porque uma publicação divulgada por uma universidade na Holanda mostrou que o uso de analgésicos indiscriminadamente pode aumentar em até 80% o risco de arritmia cardíaca. Os pesquisadores analisaram por 13 anos mais de 8.000 pacientes com idade média de 69 anos. E segundo os estudiosos, que levaram em consideração outros fatores de risco cardiovasculares, como a pressão arterial, o colesterol e os níveis de tabagismo, o uso contínuo de analgésico é o fator que mais contribui para o desenvolvimento de uma arritmia. E como o Brasil, nosso lindo país, é um dos maiores consumidores de analgésicos do mundo, o estudo serve de alerta para o uso indiscriminado da medicação e a prevenção da doença. E para falar então um pouquinho mais sobre isso, nós estamos recebendo aqui o doutor e pós-doutor em Ciências da Saúde na Universidade Federal de São Paulo, com especialização em cirurgia cardiovascular, o doutor Edmo Atic Gabriel. Doutor Edmo, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença. Hoje é muito comum, né? Qualquer dorzinha a gente vai para a farmácia ou recorre para a própria gavetinha lá, né, para pegar um analgésico. Esse é um problema, é um hábito errado da população brasileira, porque às vezes a gente não tem noção das consequências desse analgésico. E o interessante é que a gente saiba analisar que tipo de analgésico ou, se tiver dúvidas, consultar um médico para isso. Primeiro passo, né? Existem tipos e tipos de analgésico, né? Tipos e tipos de dores. Para cada um seria um específico. E nós não temos esse conhecimento, pelo menos nós, né? Sem conhecimento científico, nós não temos, né, qualquer condição de analisar. Sem dúvida. Às vezes a gente precisa usar um anti-inflamatório ao invés de um analgésico. Então, interessante ressaltar que não é a mesma coisa. Anti-inflamatório é um tipo de produto e analgésico é um tipo de produto. Claro que às vezes o anti-inflamatório indiretamente também dá um alívio da dor. Mas nós precisamos saber qual é a indicação de acordo com os problemas de saúde que eventualmente a gente tenha. Mas hoje também a gente vai para a farmácia, os analgésicos estão ali, à nossa mão, ao alcance das mãos. Esse é um problema sério, porque esse é o tipo da medicação que você realmente tem acesso aberto na farmácia. Você simplesmente seleciona de acordo com o seu critério, e às vezes o critério não é o melhor critério, e vai e compra, e infelizmente depois acaba tendo as consequências desse produto. Sem falar marca, dá para falar qual que é o pior ou menos pior, doutor? Dá para a gente alertar a população de que, por exemplo, os analgésicos que contenham cafeína ou efedrina, que são duas substâncias muito estimulantes, elas podem gerar alterações de pressão arterial. Então, uma pessoa pode ter picos hipertensivos porque usa esse tipo de analgésico, ou até as arritmias porque acaba acelerando o nosso metabolismo. Mas seria uso contínuo? Sem dúvida. Indiscriminado, muitas vezes? Muitas vezes, porque, claro, uma vez ou outra que você use, mesmo que você tenha esse sintoma, não vai causar um impacto grande para o coração. Agora, a pessoa que tem esse hábito, vamos pegar, por exemplo, o caso de uma moça jovem, que é muito comum em mulher, tem enxaqueca. A mulher acaba usando frequentemente algum tipo de analgésico na busca desse alívio da dor. Se ela usa toda vez que ela tem enxaqueca, isso é um episódio frequente, ela acaba tendo impacto no coração. Ela desenvolve uma arritmia, ela acaba tendo palpitações com muita frequência, falta de ar e acaba indo ao pronto-socorro muitas vezes, né? Se a pessoa já tem um problema cardíaco, doutora? Se ela tem um problema cardíaco, isso é mais grave, porque um cardiopata que faz uso crônico desse tipo de medicação, ele pode inclusive infartar. Eu tenho casos no consultório de pacientes que são cardiopatas e que não deveriam usar de forma inadvertida e que acabam usando e infartam ou têm internações em virtude desse uso inadvertido. Nesse caso, durante a conversa já com o cardiologista, o paciente já deve questionar, doutor, e se eu tiver um tipo de dor, o que eu faço? Exatamente. A recomendação é exatamente essa, que o paciente mantenha um contato constante com o cardiologista. O ideal hoje, com a facilidade de troca de e-mails, de rede social, é que ele avise o cardiologista, olha, eu estou com dor de dente, vou precisar tomar um analgésico, posso tomar tal analgésico ou o que o senhor recomenda? O ideal seria nessa linha. Recentemente, nós tivemos o caso da morte do cantor Prince, né? E parece que foi constatado aí o uso indiscriminado justamente de algumas substâncias, entre eles analgésicos. Né? E ele usava, no caso específico dele, ele usava analgésicos com altas concentrações de substâncias estimulantes, como a efedrina e a cafeína. Essas substâncias estimulantes, no coração, elas fecham as artérias coronárias, o que reduz o fluxo do coração. Então, o indivíduo pode infartar subitamente
mesmo sendo jovem, então não necessariamente ele tem que ser cardiopata. O uso crônico pode levar ao infarto. Fisicamente, qual que seria o efeito do analgésico no organismo? O analgésico no nosso organismo, ele vasodilata, ele dilata os nossos vasos, promovendo uma melhora da circulação, e ele tem um princípio também que age nas terminações nervosas, aliviando essa sensação de dor. Então, age tanto nas terminações nervosas, pode agir no nosso cérebro, nos aliviando daquela sensação incômoda da dor. Então, eu posso dizer assim, que quanto maior irrigação do sangue, seria isso, a dor cessaria? Quanto maior a irrigação do sangue, a tendência, se for um princípio ativo adequado, é sensibilizar essas terminações nervosas, aliviando essa sensação de dor e dando essa plenitude que a pessoa precisa quando ela está realmente incomodada. Agora, casos que realmente levam à morte, como eu falei do cantor Prince, o que mais precisa para isso, doutor? Nesse caso, o cuidado é na seleção do melhor analgésico. Cuidado com analgésicos que realmente contenham substâncias semelhantes ou derivadas da cafeína e da efedrina. Por que existe essas substâncias dentro do analgésico, na composição do analgésico? Porque dá um bem-estar associado à resolução da dor. Quando a gente tem dor, a gente quer ter tanto o alívio da dor, como que ter uma disposição. Então, você tomar algo que tem cafeína, que é o caso do café do dia a dia, dá uma disposição. Só que para o cardiopata, ou para aqueles que não são cardiopatas e usam cronicamente, isso tem um efeito colateral muito sério. Mas a dose de cafeína que tem no analgésico é tão maior, por exemplo, que uma dose de café que eu tomo diariamente, doutor? Não é tão diferente. O problema é exatamente a cronicidade no uso. É você usar muitas vezes. Tá, mas e se eu tomo muito café? Se você tomar muito café, até entrando nessa linha é interessante, se você tomar muito café ou muita Coca-Cola, que também é um produto rico em cafeína, você também pode ter os mesmos efeitos. Não é incomum hoje nós termos pessoas com arritmia porque são tomadoras de Coca-Cola exageradamente ou tomadoras de café. Inclusive, infarto miocárdico já está descrito em pessoas que tomam, às vezes, 40 latas de coca por dia ou 2 garrafas de café por dia. Parece estranho isso, mas há pessoas que têm esse hábito. Olha, na sexta-feira eu saí do programa aqui, eu estava com uma dor de cabeça incrível, doutor. A verdade foi bem essa mesmo. E eu lembro que eu precisei tomar repetidas vezes um remédio para dor de cabeça, até que ela foi cessar somente no domingo. E no domingo eu me senti meio grogue, meio bobão, assim, né? Parecia que eu não estava naquele momento sintonizado, né? Ali. Esse é o efeito... Esse é o efeito exatamente dessa ação que eu comentei. Como há um fluxo sanguíneo aumentado, o cérebro ele fica mais tempo sensibilizado por essa substância. E depois de 2, 3 dias, você vê que você não usou tanto tempo, mas precisou usar várias vezes, talvez de sexta a domingo. Isso foi o suficiente para sensibilizar o cérebro e fazer com que, apesar de você estar com a dor mais aliviada, mas você estava um pouco fora de si, porque houve um hiperestímulo do seu sistema nervoso. A combinação do analgésico com outros medicamentos, existe um risco também nisso? Existe um risco não só com outros medicamentos, mas com o uso de bebidas alcoólicas também, principalmente bebidas energéticas. Então, tomar muito cuidado porque essa interação entre medicamentos deve ser autorizada pelo médico e também o médico precisa orientar quando consumir o analgésico em relação à bebida alcoólica. Isso faz todo sentido, gente. Imagina, né? Cafeína. Cafeína já estimula. Você toma o energético que tem de estimular mais ainda. Eu tenho casos de pessoas jovens que vão nas baladas e tomam café ao longo do dia para ter aquele estímulo, depois consome bebida alcoólica, consome o energético e pode acontecer eventos fatais durante um momento que é de descanso. Mas, doutor, eu estou com dor. O que eu faço, então? Se você tem dor, veja, a primeira coisa é procurar o seu médico mais próximo seu e identificar que tipo de dor que é, o que pode estar causando, e aí ele vai ter a orientação e a prudência de te orientar, de acordo com o teu organismo, qual tipo de analgésico. Porque existe uma variedade muito grande de anti-inflamatórios e analgésicos. Mas se for uma simples dor de cabeça, por exemplo? Se for uma simples dor de cabeça, eu recomendo que você use um analgésico, aí pode ser qualquer ele que seja, que ele não contenha cafeína ou efedrina. O importante é ler essa formulação. Exatamente. Exatamente. Geralmente, pelo menos as minhas dores de cabeça, estou me consultando agora aqui, né? Eu consigo fazer muita associação a dor de cabeça ao fígado. Alguma coisa que eu como que não caiu legal, eu já sinto até um certo amargor da boca
e a dor de cabeça está ali pulsando. Então, aí eu preciso até de 2 medicamentos, um para a cabeça e outro para o fígado. Exatamente. Essa é uma dor de cabeça muito comum do dia a dia. A digestão hepática, quando ela não está sendo processada corretamente, então às vezes a gente come algo muito gorduroso, o tempo que o fígado demora para processar aquela substância que nós comemos, que certamente não caiu muito bem, leva à produção de algumas outras substâncias no organismo que geram uma dor de cabeça. E aí, no caso, você realmente precisa tratar as duas coisas. Se eu seguir essa receita de tomar um analgésico sem cafeína, mas eu também devo evitar de alguma certa forma o café. Com certeza. Café e Coca-Cola. Coca-Cola, muito cuidado com Coca-Cola também. O chocolate também temos que tomar cuidado, porque o chocolate tem uma outra substância chamada xantina, que apesar de ter seus efeitos benéficos, tem como efeito colateral, quando o consumo é exagerado nos chocolatras, a produção de dor de cabeça também. Doutora, a pessoa percebe essa arritmia? Ela vai sentir isso de alguma forma? Percebe. Como começa, aliás? A pessoa percebe que está acontecendo uma espécie de um sobressalto no peito. Não é bem uma dor, ela descreve para o cardiologista como um desconforto, como se o coração estivesse ameaçando pular, e logo depois ele começa a acelerar e classicamente a pessoa refere que o coração vai sair pela boca. Nesse momento, dá uma falta de ar muito grande, porque como o pulmão e o coração trabalham juntos, essa aceleração exagerada faz com que o pulmão também fique um pouco alterado. Isso é de imediato? De imediato. Não, mas por exemplo, a pessoa... ou minutos depois do consumo. A pessoa consumiu o medicamento... Consumiu, meia hora depois, em geral, ela já está tendo alguma manifestação. Mas a pessoa não consegue fazer associação que, de repente, seja pelo uso... Esse é o problema, porque ela não, dependendo do ambiente, ela está tão focada em outras coisas que ela não percebe que isso é... Uma balada, por exemplo, ela não está associando... Ela chega a perder os sentidos? É possível isso? Quando a aceleração ultrapassa valores acima de 150 batimentos por minuto, chegando às vezes até 200, há uma queda muito grande da pressão e a pessoa desfalece. Porque com a pessoa consciente, quando ela é atendida, seja por um médico, um socorrista, ela pode até narrar que ela fez o consumo de analgésicos. Ok. Sem justamente estar consciente, como fica essa situação? Nesse caso, o socorrista vai tratar a consequência. Quando ele não consegue analisar o que aconteceu, não há um relato, não há algo concreto, ele na verdade vai usar alguma medicação para baixar o batimento e depois vai tentar, a hora que a pessoa voltar em si, conversar com familiares ou com a própria pessoa para ver o que aconteceu. O ideal realmente, como você falou, é tentar entender pela história o que levou àquela arritmia. Tá, voltando ao exemplo da dor de cabeça, tem gente que toma um analgésico e não funciona, toma outro e não funciona. E vai tomando, vai tentando até que aquela dor cesse. E aí acabou se entupindo de medicamento, acabou se drogando literalmente. Exatamente. Ali. Isso é pior porque você comentou do fígado, o fígado é o órgão que vai metabolizar todos esses princípios. Se a pessoa começa a tomar vários tipos de analgésico, um órgão-alvo que vai sofrer a consequência é o fígado, que por sua vez vai gerar aquela dor de cabeça que você comentou e aí fica um círculo vicioso, tomar muito remédio, muita alteração hepática e muita dor de cabeça. Nesse caso, então, o mal não é só para o coração, para você ter uma arritmia, mas também vai acabar desencadeando em outro órgão, como o fígado, então. Sem dúvida. Nós temos que entender que o nosso organismo é um sistema. Então, o coração ele não está isolado, ele vai depender muito da função do fígado, do rim. O rim, por exemplo, aqui eu queria fazer até uma ressalva, analgésicos com anti-inflamatórios associados, então os diclofenacos, ibuprofenos, que são muito usados, eles alteram a função do rim, quando a pessoa usa, logicamente, por muito tempo. Sim. O que é essa alteração de função do rim? A pessoa pode parar de urinar adequadamente, retém muito líquido, então é muito comum a pessoa tomar um analgésico com anti-inflamatório e começar a ficar aparentemente gordinha, mas inchado, na verdade né? ela fica inchada. Esse inchaço obriga o coração a bater mais forte, para bombear o sangue e distribuir o sangue para o corpo todo, porque dá a impressão de que o corpo aumentou e na verdade não aumentou. É um trabalho do coração para se desprender daquilo. E aí aumenta a pressão e aumenta o batimento, gerando arritmia. Agora, esse dado que eu li, né, quando apresentei aqui essa nossa conversa, né, que o Brasil é um dos campeões do consumo de analgésicos. Como que a gente modifica essa realidade? É possível isso, doutor? Essa é uma questão cultural. No Brasil nós temos certos hábitos, por exemplo, o consumo de café é muito tradicional no Brasil. É um país produtor de café, então se consome muito café. E automaticamente, no Brasil, há muitos anos, há esse hábito. Qualquer tipo de dor, pela facilidade nas farmácias, facilidade de compra. Então, talvez uma das formas de modificar isso seria restringir nas farmácias a esse acesso. Ou controlar essa venda só com receituário médico. Essa talvez seja uma forma concreta. A outra forma concreta é o trabalho diário do médico no consultório, de orientar, de ressaltar esses problemas, de mostrar que não é inofensivo tomar analgésicos no dia a dia.
Não é simplesmente como se estivesse tomando um copo de água que não vai fazer mal. Houve o tempo, inclusive aqui no Brasil, né? Aliás, coisa recente, que medicamento era só para dentro do balcão. Até que parece que por pressão aí da rede farmacêutica, essa situação se reverteu novamente. Exatamente, quer dizer, hoje você tem uma classe de medicações que está disponível. Você vai lá, seleciona, ninguém vai te questionar, o farmacêutico parte do princípio que você sabe o que você está fazendo e, de uma forma geral, a população leiga não sabe o que está fazendo e acaba comprando, vendendo e usando. Fora isso, não dá para fechar os olhos ao mercado negro que existe. Nós temos feiras livres em praças aqui em São Paulo. Simples analgésico? Sim, existe por questão de valor, né? A pessoa oferece por um valor mais baixo e vende analgésicos aí de classes variadas, aí menos ainda orientando das complicações, dos efeitos colaterais. Quando a gente vai para uma farmácia e pede um medicamento, muitas vezes o atendente, se ele é bem qualificado, ele até pergunta, mas por que você quer esse medicamento? Ele chega a nos questionar. No caso do analgésico, isso realmente já não funciona mesmo, né? O analgésico, inclusive, você não precisa de receituário. Então, tudo que não precisa de receituário, há uma restrição. O que tem receituário? O que exige receituário? Analgésicos com princípios ativos com maior risco de complicação. Só que a gente não pode se basear só naqueles com maior potência de complicação. Nós temos que considerar também os analgésicos comuns do dia a dia, que também podem promover essas alterações cardiovasculares. Falando agora em complicações extremas, sequelas, o que o senhor tem a me dizer? Duas sequelas graves: derrame cerebral, em consequência das arritmias cardíacas, e infarto do coração. Eu acho que essas duas sequelas, elas podem ter o evento máximo, que é a morte, e se não ocorrer a morte, no caso do derrame cerebral, a pessoa fica com problemas motores, sequelada, com problemas de locomoção, de fala, perde a sua capacidade produtiva. Do ponto de vista cardíaco, um infarto do coração também limita a disposição do dia a dia, pode tornar a pessoa frágil, pode fazer com que a pessoa tenha que se aposentar precocemente. Então, são duas coisas que a população não poderia nem pensar. Idade não interfere nessa situação, doutor? Idade não interfere em sentido geral. Agora, partindo do princípio que à medida que você envelhece, você está mais sujeito a entupimento das artérias, a aterosclerose, tende a ter mais problemas, é claro que no idoso o risco é um pouco maior. Mas hoje o consumo está tão aberto, tão desenfreado, que mesmo os jovens que usam em concomitância estimulantes, drogas ilícitas, anabolizantes nas academias, em conjunto com os analgésicos, estão praticamente pareados nesse risco. Tá, então só recapitulando, gente, qualquer dorzinha, o que eu faço, doutor? Vamos lá. O ideal é procurar um clínico ou um cardiologista, alguém próximo de você, para que te oriente o tipo de analgésico que não vá causar problemas para o seu coração. Na dúvida, se a pessoa precisar comprar e não tem como procurar o médico de imediato, escolher um analgésico sem cafeína e sem efedrina, que são as substâncias que eu pontuei até agora como mais causadoras da arritmia. Mesmo que você tenha que mudar os seus hábitos, mas eu estou acostumado com analgésico X, mas justamente leia a formulação, a composição desse medicamento, né? E como o doutor Edmo falou para a gente aqui, mudar justamente, né? Optar por um outro que não tenha a cafeína ou a efedrina. A pessoa poderia começar utilizando um analgésico comum desse e depois vai ter o alívio, lógico, e no dia seguinte ou na semana seguinte, confirmar com o seu médico se ela está certa, se é o caminho certo, se está tendo algum problema. Perfeito. Acho que essa é uma forma da gente evitar e não ficar ouvindo um ou outro que sugere, não ficar entrando na internet e se baseando em outros casos, porque cada organismo é um organismo. Né? Isso, infelizmente, ainda é muito comum. É difícil, né, doutor? Edmo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Mais uma vez. A vocês aí, obrigado, é claro, né, por prestarem atenção. Se alguma dúvida ficou, 0 Operadora 11 99681 9742. Esse é o nosso WhatsApp. Nós vamos fazer um intervalo e no próximo bloco tem entrevista. A jornalista Joyce Ribeiro vai estar com a gente aqui no nosso Tudo Posso. É o tempo de tomar uma água e a gente já volta.